Nervoso que dá, né? Ficar aqui em cima. Vou ser bem breve, tá, pastora? Até escrevi para não perder o foco. Bem, estou muito feliz em estar aqui hoje. Quem não sabe, eu sou a mãe da Thaís, aqui do Ministério de Louvor. Dividir essa história com vocês, meninas, é algo muito precioso para mim. Me custa muito falar sobre esse assunto. Mas por muito tempo o inimigo tem tentado calar minha voz acerca dessa área, que foi justamente através dessa situação, dessa circunstância, que eu conheci Jesus. Amém? Mas eu creio que o nome de Jesus vai ser glorificado aqui. Eu nasci em um lar desestruturado, que me levou a sair de casa aos 14 anos. Eu fui morar com um namorado na época, fugindo dos meus problemas, dos confrontos, das brigas dentro da minha casa, familiares, né? Que me resultou em ter 2 filhos, que é a Thaís e o Lucas. Eram crianças saudáveis, tínhamos uma vida normal. Em 2005, o Lucas ele teve uma convulsão e depois de um mês eu descobri, né, que nós estávamos internados com ele. E depois de um mês eu descobri que ele tinha uma doença rara, que se chama adrenoleucodistrofia. Essa doença, ela só atinge poucos porcentos, né, de crianças, graças a Deus. E eu fui a sorteada, ganhei na Mega Sena. De repente, a minha vida, que era normal, virou de cabeça para baixo, tudo mudou. E eu tive que começar a me acostumar com um novo estilo de vida. Ele era muito esperto, muito carinhoso, uma criança muito inteligente e amorosa. Eu tinha apenas 24 anos, era uma menina, era solteira, na época eu já não estava mais com o pai das crianças e não tinha suporte nenhum. Suporte que eu digo é uma família estruturada, né, para te dar o suporte. Não havia isso na minha casa. Ao contrário, eu era o suporte da minha família. Eu tive que deixar de trabalhar para poder cuidar dele em tempo integral, porque não tinha condições de pagar uma enfermeira para ele. Sem dinheiro, eu vivia do favor de Deus. Nessa época, eu não era cristã. Eu já conhecia Jesus, já ouvi falar, frequentava várias igrejas na hora que a água bate na bunda, né? Aí eu corria para a igreja evangélica, mas eu não queria me firmar nos caminhos de Jesus porque eu era nova, eu queria viver a minha vida normal, eu queria ir pro mundo, pra balada, né? Pro rolê, namorar vários caras, era o que eu queria fazer, era solteira. E Jesus sempre me chamava, mas eu resistia à voz de Deus, eu não queria viver uma vida para Jesus, eu não conseguia compreender isso, eu achava que era uma vida chata. No meu conhecimento, no meu entendimento, eu pensava que andar com Jesus era algo muito ruim, muito triste, né? Que a religião impõe isso muitas vezes. E eu não conseguia me render ao Espírito Santo. Só que o que eu quero te dizer nessa noite é que quando ele tem um propósito na sua vida, não há o quanto você resista à voz do Senhor, uma hora você vai se render. Porque os planos dele não vão ser frustrados, amém? Quando eu descobri esse diagnóstico, descobri que ele iria viver apenas 2 anos, que o médico falou para mim, olha, o seu filho tem uma doença rara, você tem que dar qualidade de vida para ele, não tem tratamento, não tem nada para fazer. Como assim, doutor? Pesquisei, fui atrás, isso era em 2005, mesmo com pouco recurso, eu fui atrás de hospitais para ter uma segunda opinião. Só que, infelizmente, o diagnóstico era o mesmo. E eu me lembrei nesse momento quando o médico falou, olha, seu filho ele vai falecer daqui 2 anos. Vai acontecer isso, isso e isso. Ele vai atrofiar, ele vai parar de ouvir, ele vai parar de enxergar, ele vai ficar em estado vegetativo. Falando tudo isso para mim, meu chão abriu naquele consultório, eu lembrei de Jesus. Lembrei das vezes que eu tinha ido à igreja, que eu buscava Jesus por interesse. Eu lembrei que Jesus podia curar e que Jesus podia mudar aquela situação. Aí eu comecei uma jornada de busca implacável pela cura. Eu ia em todas as igrejas evangélicas, todas as
campanhas que tinha eu fazia. E aí em todas as igrejas, todas, não tinha preconceito com nenhuma. E ficava buscando revelação, porque eu queria ouvir que Deus ia curar, não queria ouvir que Deus não ia curar. Ia na chia do coque, vivia na chia do coque, né, Tati? Estava desesperada. Pensa você, né? Tem ali teu filho e de repente se vem essa notícia, você fica desesperada. E eu me lembro de uma ocasião que uma das igrejas que eu fui, que foi até a congregação, eu fui até na congregação. Coloquei o véu, coloquei a saia e fui lá. O que tem que fazer? Tem que usar o véu, tem que usar a saia? Eu vou, tá bom. Eu lembro que eu pedi ajuda para esse irmão, ele foi na minha casa orar e me ungi pelo Lucas, e esse irmão me falou algo do Espírito Santo. Ele falou: olha, irmã, vão vir pessoas oferecer para você levar o seu filho em alguns lugares, oferecendo cura para você. Mas se Deus não curar, ninguém pode curar, irmã. Aquela palavra ficou no meu coração. Depois de algum tempo, veio outras religiões pedindo para eu levar em centro espírita, em lugares assim, né? E eu me lembrei que o irmão disse: se Deus não curar, ninguém pode curar. Foram 2 anos de muita dor, de muito sofrimento e de silêncio de Deus. Eu não, nesse tempo, de todas as igrejas que eu congregava, tinha uma que me acolheu. Sempre ia na minha casa orar por mim. Tinha um pastor que me acolheu sem eu ter a carteirinha do membro, porque é uma igreja que é tradicional e tem que ter a carteirinha de membro. Só que essa igreja me acolheu, o pastor Sérgio, eu sou muito grata por todas as orações que ele fez por mim. Ele me amou sem eu oferecer nada para ele, simplesmente ele quis cuidar de mim e do meu filho. Então eu dependia do favor de Deus, eu não tinha marido, tinha o apoio da minha família, tinha o apoio da minha ex-sogra, né, da família dele, só que ele não tinha reação para agir na época, então eu me vi sozinha. Minha mãe me deu todo o suporte que eu pude, só que nesse tempo que eu buscava pela cura, Jesus já estava cuidando de mim, mesmo em silêncio. Eu não ouvia a voz de Deus. Tinha dias que eu sentava na calçada e minha vontade era de tirar minha própria vida, porque era um sofrimento muito grande, né? Eu me lembro a última vez que ele parou de enxergar e ele foi horrível, era algo muito devagarinho que ia acontecendo, não era da noite para o dia. Quando você perde a saúde, é algo horrível. Jesus, ele tinha um plano melhor para mim, mesmo eu não conseguindo ver, mesmo eu não enxergando, mesmo eu no meio desse deserto, dessa sequidão que era a minha vida, Jesus já estava cuidando de mim. Ele tinha um propósito com a minha existência. Eu fui atraída pelo amor de Deus. Nesse período eu senti o amor de Deus através das pessoas. Por isso que é muito importante a gente amar o nosso próximo. Amém. Aquele que você não conhece, vá mesmo na casa, visite, faça uma oração, porque eu carrego isso até hoje no meu coração. Tudo que eu faço em nome de Jesus, eu faço porque um dia eu recebi muito amor. Na época Deus tirou todos os meus amigos do mundo, porque eu era uma baladeira de carteirinha das áreas VIPs. Só que Deus tirou tudo isso de mim e me mandou um monte de senhorinha do coque, um monte de tiazinha de cabelo branco. Elas eram minhas novas amigas, cuidavam de mim. Jesus estava cuidando de mim. Jeremias 29:11 fala assim, porque eu bem sei quais são os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Então me invocareis e ireis a orar a mim e eu vos ouvirei. Era um tempo que eu senti o amor de Deus, porém eu não conseguia ver a cura, o milagre. Eu não conseguia aceitar Deus não curar o Lucas, porque eu tinha muita fé para que ele fosse curado. Eu fazia todas as campanhas que me pediam, ficava várias vezes na madrugada, e eu não tinha esse acompanhamento que a gente tem aqui na igreja, esse discipulado, né? Eu ia pela fé mesmo, na ignorância espiritual. E foram tempos muito difíceis, porque eu não consigo nem imaginar que eu consegui dar conta de tudo aquilo. Eu ver meu filho que andava, de repente começar a andar numa cadeira de roda, minha mãe empurrando ele na cadeira de roda. Eu não tinha forças para isso, mas eu sempre estive ao lado dele, todos os dias, todos os dias.
crendo que Deus podia intervir, crendo que Deus podia curar. Só que o que eu quero falar para você nessa noite é que a gente precisa entregar o controle para Deus, e a gente quer ter o controle de tudo. E eu tinha muita dificuldade de compreender que o controle da vida do Lucas não era meu, o controle da vida dele era de Deus. E as minhas orações não deixavam ele ir embora. Eu não conseguia imaginar a minha vida sem ele. Eu havia tido muitas experiências com Deus nesse período de milagre, de provisão, de irmãs batendo na porta da minha casa, falando: ó, eu trouxe uma caixa de leite para você, e era exatamente o que eu precisava. Então, mesmo eu desempregada, e detalhe, eu era a única que trabalhava na minha casa, lembrando que minha família era toda desestruturada. Meu irmão era um traficante, minha mãe uma dependente, e o meu tio bêbado, e minha irmã começando a caminhar com Jesus, com o marido preso na época. Cadê a Vilma? Aqui, ó. Não tô nem vendo. Me expondo. Então, só que Deus sempre escolhe um da sua casa, amém? E eu fui a escolhida de Deus. E muitas vezes quando você é escolhido de Deus, você se sente injustiçado, porque só você entende o plano que Deus tem. E esse peso fica muito pesado. Literalmente você carrega um fardo da sua família inteira. Só que eu quero dizer para você, não desista, porque a obra que Ele começou, Ele é fiel para completar. Aleluia! Se você é a única pessoa que entendeu que Deus tem um propósito com a tua família, persevera, porque Ele vai te honrar. Amém. Não há uma oração que você não faça que Deus não responda. Toda promessa passa por um processo de tempo. E eu fiquei em silêncio por 2 anos, no deserto. Eu tive uma experiência com Deus, estou concluindo, sobre uns irmãos, porque eu recebia todo tipo de irmão lá em casa orando. E esses irmãos falaram assim: olha, eu vou lá na sua casa orar pelo teu filho. Eu falei: tá bom, eu nem conhecia. Minha amiga que falou: ó, tem um amigo meu que quer ir orar lá. Eu falei: tá bom, recebia todo mundo e pode ir lá. Quando esses meninos chegaram, eles chegaram de boné, de skate, isso era em 2005, de violão, de bermuda. E na época eu só recebia gente senhorzinho em casa, então eu achei estranho. Eu falei: nossa, esses jovens vão orar pelo Lucas, né? Eles eram do Bola de Neve. Eu nem sabia. E eles foram lá em casa. Alguns também fizeram a obra aqui no Perialto, no núcleo, né? E eles foram lá em casa e eu nunca tinha sentido aquilo. Era uma glória que estava na vida deles, era uma presença do Espírito Santo que eu nunca tinha vivido, nunca tinha sentido. E naquele dia eu fui impactada pela presença do Espírito Santo que estava sobre a vida deles. E quando eu não aguentei mais ver o Lucas, aquela situação, em coma, na UTI, né, Ru? Eu lembro que no hospital, de centenas de vezes que ele ia para a UTI, nessa última vez, eu falei para ela: Ru, eu não quero mais que o Lucas sofra, eu quero que ele venha a ser feliz, ele está sofrendo aqui. E depois, naquela madrugada, Deus recolheu ele, né? Deus fez a vontade dele, que não era minha. A gente precisa aceitar o não de Deus, né? E superar, porque Deus sempre tem algo bom para realizar, mesmo em meio às dores. Amém, aleluia. E eu fiquei assim, eu entendi, falei: amém, Senhor, faz a tua vontade, porque ele não está feliz, eu quero que ele volte a ser uma criança feliz. E Deus fez a vontade dele, ele foi curado, ele está na eternidade, ele está curado, amém? Glória a Deus. Aonde não existe dor, nem pranto, nem lágrimas, aonde nós vamos nos encontrar. E aí, para concluir, eu falei: eu quero ir para o céu, eu quero encontrar com o Lucas lá, né? E para isso eu tinha que me render, Jesus. E eu cheguei na igreja destruída, sem emprego, sem filho. Meu único namorado que eu tinha terminou comigo, que era um cara incrível, um namorado que eu nunca tinha tido tão bom, e era tão bom esse rapaz, e de repente ele terminou comigo pelo telefone. Não aguentou ver tamanho sofrimento que eu carregava o Lucas no meu colo. Nem eu sei como eu tinha tanta força para carregar aquele menino. Deus, a gente dá conta. Eu odiava ouvir quando alguém falava para mim assim:
Deus não dá uma luta que você não possa carregar. Nossa, eu ficava com ranço, eu pensava, quem disse que eu tô aguentando? Eu não tô aguentando não. Só que eu falei, eu quero encontrar com o Lucas uma vez, eu quero morar com ele na eternidade. Eu me lembrei daqueles irmãos que foram na minha casa. Eu falei, Deus, eu quero sentir aquilo de novo que eu senti na minha casa. Aleluia! Tinha algo diferente naqueles meninos e eu quero aquilo. Foi quando eu chamei a minha amiga para me levar nessa igreja, que era na Turiaçu na época. Isso era em 2007, ele faleceu depois de 2 anos. E aí ela era espírita. Ela falou, ó, só se você for no centro espírita comigo, eu vou na igreja com você. Tá bom, vamos lá. Eu fui na igreja, a pastora Priscila estava pregando, já numa cajadada, dizendo que não era tempo de chorar pelo doce que tinham te roubado na escola, mas era tempo de superar os seus traumas. Amém, Deus. Eu fui gerada pelo fogo do Espírito Santo mesmo. Só que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, é que através dessa história, que eu sempre achei que não era um testemunho, porque ela termina com ele morando com Deus, Deus me falou que não, porque eu permaneci na presença de Deus. Depois de 2 meses eu já me batizei, era na época até no Palmeiras, e ali eu comecei a trilhar um caminho novo com Jesus. Deus me restaurou, não tinha um culto que eu não chorava, mas eu chorava porque Deus estava me curando, Deus estava me sarando, e a gente chorava muito, né, Tati? Na Turiaçu, as cadeiras viviam molhadas, porque Jesus estava curando a gente ali. Aleluia. Deus que fez isso na minha vida, não fui eu não sou autossuficiente, eu sou zoada. Se não fosse o amor dele me alcançar, eu não estaria aqui hoje. Deus me resgatou, e o que eu vivo hoje é o Salmo 126 na minha vida. Vocês lembram que eu cheguei na igreja sem emprego, sem marido, sem filho, só com a Thaís, e a gente passou isso juntas. A Thaís tinha 9 anos de idade, sempre foi durona, não chorava, até hoje, né, Thaís? Difícil mesmo. Mas a gente passou isso juntas, assim, ela sempre caminhou comigo, eu sempre levei ela para tudo, para a igreja, para todas as coisas, e hoje ela é esse fruto aí, esse fruto é de Deus, é Deus que está fazendo isso na vida dela. Aleluia! Amém. Glória. Jesus me consolou, Ele me curou as minhas feridas, e hoje eu tenho só uma cicatriz para mostrar de onde Ele me tirou e para eu sempre me lembrar de onde eu saí. Hoje, quando eu estava preparando esse testemunho no meu trabalho, nossa, como foi difícil, porque a gente precisa lembrar de algumas coisas que a gente não quer lembrar, né? Mas Deus falava, eu vou te curando, eu vou te curando. Você vai falando, eu vou te curando. Amém? Amém. Glória a Deus. E a palavra que Deus fez na minha vida, Ele tem feito, e eu tenho certeza que Ele vai fazer na sua também, é o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte da Priscila, quando o Senhor restaurou a tua sorte, nós ficamos como aqueles que sonham. Eu estava como aqueles que sonham. E então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia, grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor, por isso nós estamos alegres. Os que semeiam com lágrimas, farão com alegria. Amém. Aquele que leva a sua preciosa semente, andando e chorando. Você precisa andar, você precisa caminhar, você não pode parar, você não pode desistir. Chorando, caminhando, perseverando, permanecendo, vai voltar sem dúvida com alegria. Deus restaurou a minha sorte, eu me casei, conheci meu marido na igreja. Hoje, pela graça e misericórdia, eu lidero célula, já tenho uns 10 anos, tenho vivido coisas incríveis com o Senhor. E Deus falou para mim, eu levei o seu filho, mas eu vou te dar vários filhos espirituais para você cuidar. Glória a Deus. Cuida dos meus filhos. Aqui, ó.